Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém? É uma experiência nova que a gente está vivendo. É a minha primeira, que eu também vou passar com vocês, de fazer um vídeo, aula, né? É claro, é muito melhor estarmos presentes dentro de sala de aula. Eu estou com saudade, sinceramente, mas é um motivo que fomos exigidos, né? Não foi uma escolha nossa, foi uma escolha que fomos obrigados a fazer, mas nós sabemos que Deus está conosco. Então a primeira palavra que eu quero trazer a vocês é que vocês cumpram o que tem sido pedido. Se você trabalha como eu trabalho, ainda estou trabalhando, vou manter trabalhando, se mantenha do jeito correto, seguindo todas as regras de higiene, de cautela, mas confiando no nosso Senhor Jesus, que Ele está conosco e Ele vai nos proteger. Amém? Continuando a nossa matéria, nós começaremos hoje o capítulo 5. Nós vamos introduzir um pouco ele, para que o vídeo não fique extenso. Amém? Então hoje nós vamos começar na introdução, aí no primeiro parágrafo, quando você pegar a sua apostila para ler, na página 73, aí a introdução desse capítulo, que esse capítulo vai falar sobre o homem, sobre a nossa natureza, o pecado que faz parte da nossa vida desde Adão e Eva e o problema do mal no Antigo Testamento. O que o mal gerou sobre Israel, sobre a vida dos servos de Deus. Nós temos entendimento que o pecado para nós, a forma do arrependimento, do perdão, aconteceu hoje no nosso período que nós vivemos, que é da graça. E no Velho Testamento não era no período da graça. Então, pelo que nós já temos estudado nos últimos capítulos, nós aprendemos isso. Na primeira introdução, no primeiro parágrafo da introdução, fala assim: o salmista pergunta: que é o homem? Isso está em Salmos 8, versículo 4. Uma forma mais pessoal ficaria: quem sou eu? Então o próprio salmista ele se pergunta quem ele é. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Quem é você? A sua essência, a pessoa que você é no seu particular. Isso é interessante porque nós vamos ver que nós somos imagem do nosso Deus. Não essa imagem física, mas uma imagem de valores espirituais e que se refletem na nossa vida. Então é importantíssimo nós entendermos quem nós somos. Isso até ajuda ao período de arrependimento na nossa vida. Quando nós conseguimos analisar como nós estamos vivendo, como nós somos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós conseguimos confrontar com a palavra de Deus e isso gerar uma transformação na nossa vida. Aí continuando, a filosofia, a psicanálise, sociologia e outras ciências tentam responder de várias formas esta pergunta. Contudo, falta o elemento mais importante da ideia cristã do ser humano. Não há em toda a literatura mundial uma obra tão rica como o Antigo Testamento quanto à exposição da natureza paradoxal do homem. Não há uma fonte mais importante do que a Bíblia para explicar a natureza e as necessidades do homem, tão desconhecidas até nessa época de tanto progresso no estudo das ciências e da humanidade. Então nós vemos que o Velho Testamento ele traz muitos conhecimentos a respeito de nós, da nossa natureza. Quando nós começamos a estudar a respeito de Adão e Eva, nós vemos que há características sobre a vida deles que hoje não há sobre as nossas. Porém, alguns detalhes ainda continuam. E as atitudes que fizeram com que eles pecassem ainda fazem parte da nossa vida. Podem acontecer conosco e nós precisamos estar atentos. Então, esse capítulo nós vamos falar sobre essa situação, a respeito da natureza do homem. Aí, continuando, irmãos, vocês passam para a página 74, nós vamos para o terceiro ponto. O ser humano é semelhante a Deus, a imago Dei. Nós somos semelhantes ao nosso Deus. E aqui na apostila fala que a expressão imagem de Deus, ela ocorre em 4 versículos.
4 versículos no Antigo Testamento. Gênesis 1, 26, 27, 5:1 e 9:6. Continuando, a imagem de Deus ocorre em 4 versículos no Antigo Testamento, né, como eu falei anteriormente. Esses versos não fornecem uma resposta completa sobre o assunto, de modo que, através dos tempos, os teólogos têm se debatido com o que eles chamam de a imago Dei no homem. Tomás de Aquino disse que a imagem de Deus encontrava-se no intelecto. Calvino ensinou que a imagem de Deus estava principalmente no entendimento, ou como ele dizia, no coração da alma. Então nós vimos 2 pontos aqui, só que nós vamos ver uma concepção um pouco mais completa a respeito dessa imagem que nós temos de Deus. No segundo parágrafo ele fala que na concepção de Severa, a teologia sistemática aponta 5 aspectos da imagem de Deus no homem. Primeiro, o aspecto moral. O homem foi criado sem pecado e moralmente bom. Isso é essencial nós sabermos. Por sermos natureza de Deus, nós não tínhamos pecados. Até Adão e Eva cometerem o pecado e o pecado se tornar, a partir do momento que nós temos consciência das coisas, ele surge em nossa vida. Mas a nossa essência, e é o que nos garante ter o direito da salvação, é que nós não fomos criados com pecado. Nós somos moralmente bons, criados moralmente bons. Aí, continuando, no aspecto espiritual, temos uma natureza espiritual. Isso constitui sermos imagem de Deus, porque Deus é espírito. O outro aspecto, o terceiro, é o aspecto racional. Manifestamos a capacidade de raciocinar e pensar com lógica, o que nos difere dos animais, que os animais possuem instinto e não possuem essa característica que provém do nosso Deus. Nós raciocinamos, nós entendemos, pensamos, por isso que nós evoluímos dessa forma, né? Cada dia que passa nós evoluímos em conceito de vida, né? Em conceito de crescimento da natureza, na natureza e tudo, de poder aproveitar aquilo que Deus deixou para nós, para que nós cuidássemos. Aí, continuando, o último aspecto é o aspecto físico. Não nessa forma física aqui, mas temos um exemplo aí na apostila. Nós falamos e Deus fala, temos a capacidade de gerir filhos como reflexo da capacidade divina de criar seres humanos semelhantes a Ele. Então Deus deixou essas 2 características físicas de falarmos, de ouvirmos como nosso Deus ouve, e também essa característica de gerar vidas. É algo que Deus colocou como um mandamento também para nós, para que nós gerássemos vida, não só vida física, mas vida espiritual. Então, todas essas características nos mostram que nós somos diferentes de todos os seres criados por Deus. Outros seres foram criados para a glória de Deus e com sua vida limitada. A nossa é diferente. Deus planejou para que nós estivéssemos com Ele na glória. Não é o caso, um exemplo dos animais, que não há um planejamento da parte de Deus para que eles morem conosco no céu, porque eles não possuem espírito, possuem alma, possuem instinto e são físicos, como nós também. Tem um corpo. Como toda a natureza, que apesar de ter vida, ela um dia vai ser exterminada. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Mas nós, seres humanos, fomos escolhidos por Deus, fomos criados à sua imagem, para que nós vivêssemos nessa terra tudo aquilo que Deus colocou em nós, nós fôssemos espelho dele nessa terra, nós fôssemos exemplo dele nessa terra e nos prepararmos para morar com ele na glória. E lá nós vivermos a plenitude daquilo que Deus planejou para nós. Amém?
Aí continuando, na página 75, nós vamos ver a respeito da natureza do homem do Antigo Testamento. Essa natureza que nós vimos foi a natureza geral de todos, né? Agora nós vamos introduzir nessa parte que é importantíssima do Antigo Testamento. Aí na apostila, no primeiro parágrafo, fala que o ser humano é um ser unitário, um ser único. De acordo com o Rolfe, citado por Smith, a natureza humana no Antigo Testamento possui dois lados, o interior, psíquico, emocional, volitivo e espiritual, e o exterior, físico, material. O Antigo Testamento não diferencia com clareza entre esses dois aspectos do ser humano. Termos que, via de regra, descrevem um lado físico de uma pessoa também têm qualidades psíquicas e espirituais. Por exemplo, a palavra carne não se refere apenas à parte física ou muscular do corpo humano. Isso está em Ezequiel 37, 6 e 8, ao 8. Mas pode indicar todo o corpo de uma pessoa. Em Números 8, 7, bem como a parte que canta de alegria para Deus vivo, Salmos 84, 2, a carne pode esperar ou confiar, e Salmos 16, 9, ela pode anelar. A carne pode esperar ou confiar, a carne pode anelar por Deus e tremer de medo do Senhor. Isso está em Salmos 119, 120. Então nós vemos que quando a Bíblia muitas vezes ela cita a carne, ela não cita somente essa questão material, o corpo, mas ela se refere à nossa natureza, que está introduzido os nossos sentimentos, que é o lado interior. Então, para ficar mais fácil nós entendermos, há sentidos, há momentos que a Bíblia apresenta a carne como o nosso interior, e há momentos como o nosso exterior. Isso é só nós entrarmos no contexto do versículo que nós podemos entender a respeito disso. Então, isso mostra essa unidade, essa integralidade da carne. Amém? Aí, continuando, no próximo parágrafo, nós vemos que lá embaixo, vocês vão ver que na apostila vai estar em negrito. Na perspectiva hebraica, o ser humano é integral ou unitário. Ou seja, o ser humano é descrito em muitas partes, todavia, estes aspectos fazem parte de uma totalidade chamada homem. Foi o que nós falamos anteriormente. Que Deus nos fez assim, nos fez um corpo, e esse corpo é constituído de sentimentos interiores e desse corpo físico. A Bíblia ela cita a carne, como nós falamos, tanto interiormente quanto exteriormente. Aí, continuando na página 136, nós vamos ver alguns termos aí. Tem alguns termos hebraicos aí, ó, como bahar, basar, que é corpo, e ruá, que é espírito. Ruá, eu acho que a maioria dos irmãos já deve ter ouvido já, que é a respeito do espírito. O corpo, lá no segundo parágrafo, na parte A, tá lá, basar, corpo. As palavras basar e ser, corpo, carne, refere-se à parte visível, externa, física e material da natureza humana. Essas duas palavras hebraicas traduzíveis por carne têm muito pouca diferença em seu sentido. Aí nós vemos aí que basar tem alguns momentos que é escrito na palavra, e isso não tem tanto aprofundamento para nós agora, nesse momento. Mas o interessante é saber que a Bíblia ela consegue demonstrar situações no Velho Testamento a respeito dessa carne exterior do corpo, né? Que quando cantamos, quando temos aquele exemplo de Miriam cantando, entrando em Hebron, alegre com a vitória do povo de Deus, nós temos exemplos do próprio povo de Deus gritando perante a muralha de Jericó, foram demonstrações do corpo. Temos outros momentos de batalhas, são demonstrações do corpo, da parte carnal.
aquilo que nós também expressamos, e que era algo que Deus permitiu deixar isso na Bíblia para que fosse exemplificado, demonstrado como eles viviam a respeito dessa situação. E aí no ponto B, nós vemos Ruá, que é o Espírito, né? Que o Espírito é citado várias vezes na palavra de Deus, e o Espírito é essencial para nós. Nós sabemos que naquela época, como nós vimos nas últimas aulas, naquela época, a respeito do Espírito, não é como hoje para nós, né? A essência do Espírito, o entendimento que nós temos uma ligação espiritual é totalmente diferente daquela época. Eles esperavam uma resposta do corpo por parte de um profeta quando falava, ou por parte de um sacerdote quando ia ao tabernáculo entregar as necessidades do povo e os arrependimentos perante Deus. Então eles sabiam que havia uma ligação com Deus, mas que nem todos eles podiam se ligar a Deus, ligar espiritualmente. Eles foram ensinados, naquele momento ainda nem todos tinham esse entendimento, o Espírito Santo ainda não tinha sido preparado para que todos tivessem essa capacidade de recebê-lo e ter essa interação que nós temos hoje com o Espírito Santo. Então essa questão espiritual deles, normalmente quando citava manifestações do Espírito Santo de Deus, eram manifestações que aconteciam na natureza, eram manifestações diretamente por parte de um profeta, não algo que era íntimo por parte deles, dentro deles, não era algo que era diferenciado, como é para nós hoje. A experiência que você tem com Deus é diferente da que eu tenho com Deus. Então para eles era bem diferente. Então essa questão do Espírito é uma visão totalmente diferente da nossa. Quando nós vemos algumas situações do povo julgando, o povo murmurando, questionando, dá até vergonha da minha parte, dá até vergonha porque eu vejo eles murmurando e eles não tinham essa inteligência, essa capacidade, essa aproximação, essa interação com o Espírito Santo que os capacitasse a não murmurar, a não fazer o errado. E hoje nós temos isso, temos essa orientação do Espírito Santo e acaba acontecendo de nós cometermos o mesmo erro, termos as mesmas falhas que eles tinham, murmurarmos do mesmo jeito. Então acaba sendo, quando eu me analiso, quando nós nos analisamos, notamos que a nossa vida é bem mais fácil que a deles, espiritualmente, mas que cometemos o mesmo erro e podemos ser melhores do que eles. Amém, irmãos? Aí continuando, o Espírito é essencial. No ponto C, lá na página 77, nós vemos a respeito da alma, que é a vida. A Bíblia, quando cita alma, aí no primeiro parágrafo fala que a tradução dessa palavra é nepesh, que em português como alma remonta à tradução da Septuaginta, que é o grego para o hebraico. Mas mesmo ela admite outros significados. Em 155 das 755 ocasiões em que a palavra é usada. Então ela tem outros significados a respeito da alma, que é a respeito da vida. Ela tem outro significado, né? Então aqui nós vemos que lá no terceiro parágrafo desse ponto C, é difícil fazer uma distinção exata entre nepesh, ser vivente, e ruá, espírito, e leb, coração, mente, inteligência e vontade do homem. O pensamento pode representar a atividade de qualquer um dos três órgãos, mas isso não quer dizer que as palavras são sinônimas, a não ser em sentido muito limitado. Na totalidade do seu ser, o homem pode ser designado por nepesh, ser vivente, mas ele tem um ruá, e ele tem um leb, né, que é o coração. Então, essa alma que é o que nos caracteriza como seres vivos na Bíblia, há outros sentidos na palavra de Deus, mas aqui neste momento nós estamos vendo a respeito de sermos vivos.
quando se fala de alma na palavra. Então a maioria das vezes vai estar falando da nossa vida, de sermos vivos. E que faz parte dessa questão espiritual, porque nós sabemos que na Bíblia a parte exterior é o corpo, que nós vimos, que é Bassar. Nós vimos que o espírito é Ruá, que faz parte do interior, como Nepesh, e como Leb, que é o próximo que nós vamos ver, que é coração, que é um dos mais tocados na palavra de Deus. Naquela época era muito usado, e até pouco tempo, que o centro das nossas emoções, o centro do nosso entendimento vinha do nosso coração. Nós sabemos hoje que vem do nosso cérebro. O cérebro ele comanda todo o corpo e ele é essencial. Porém, o coração ele tem uma importância muito grande por bombear o sangue todo para o nosso corpo. E a palavra de Deus, quando trabalha em coração, nós vemos aí no ponto D, no primeiro parágrafo, fala a respeito da mente, inteligência, vontade, consciência e íntimo. Então nós vemos que todos esses atributos que fazem parte do nosso cérebro, na palavra de Deus, é referente ao coração. Por quê? Eles não buscavam muito entendimento, Deus não tinha revelado esse entendimento a respeito do cérebro, dos outros órgãos. E o coração, por ser algo que, por ser importantíssimo para nós, por gerar muita vida, ele foi direcionado nas literaturas da palavra de Deus como o nosso entendimento, a nossa mente, como nós vimos aqui, a nossa vontade. Então, aquele que tinha um coração abatido, ele estava triste, ele estava para baixo. O seu pensamento, a sua mente estava para baixo, estava ruim. Hoje nós entendemos que é algo mental, algo que está aqui dentro da nossa cabeça, é o nosso cérebro, e que ele é essencial. Mas naquela época o coração, por ser essa máquina que bombeia sangue para o nosso corpo, perdão, irmãos, que bombeia sangue para o nosso corpo e que é essencial para a nossa vida, essa máquina ela é capaz de nos gerar essa vida, de nos fazer, quando você sente uma certa emoção, o coração dispara, quando você está desanimado, a sua pressão desanima ou cai, né? Então, essa ligação que o corpo recebe a respeito do coração é exemplificado como algo intelecto da nossa cabeça, como o que nos comandasse. Amém? Aí isso era entendido por parte deles. Aí continuando, nesse mesmo parágrafo, fala aqui que em Samuel 4:6, a palavra nos diz: depois a consciência, que é o coração, doeu a Davi por ter